Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e esse é o nosso 36º episódio do What's Next. Seja muito bem-vindo. Eu tô aqui com um convidado bastante especial, Leonardo Vedolin. Ele atualmente é vice-presidente médico de operações da DASA. Ele está aqui para bater um papo com a gente hoje sobre o que está acontecendo ali no dia a dia da DASA, o que ele está olhando para o futuro da saúde. Como vocês sabem, a gente está nessa segunda temporada querendo trazer pessoas que têm cases muito interessantes do dia a dia da operação de saúde, vai contar um pouco dos bastidores. O Vedolin, que eu sei com outras conversas que eu tive com ele, tem um case muito interessante que a gente vai abordar um pouco aqui dentro da DASA, quando ele tocou os processos de consolidação de operações de diagnóstico e tal. Então, a gente tem muita coisa legal para a gente falar sobre o que está acontecendo debaixo do capô do motor dos carros da saúde. Quando a gente fala aqui, Vedolin, a gente, nesse segundo momento do What's Next, a gente quis trazer pessoas que, além de falar muito de liderança, estratégia, alto nível, a gente gostaria de falar assim, cara, e no dia a dia ali, o que está acontecendo nas trincheiras? Eu sei que você passou muito por isso durante a tua trajetória profissional, então queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente estava bastante ansioso de ter você aqui. A gente queria há bastante tempo entrevistar você. Então, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E dá uns minutinhos aí para você se apresentar para a galera. Acho que quase todo mundo no mercado já te conhece, é um cara bem conhecido. Mas se apresenta um pouquinho para quem eventualmente ainda não te conhece. Conta um pouquinho da tua jornada e como é que você chegou até onde você está hoje. Boa. Bom, primeiro, obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer estar contigo aqui. Parabéns pela jornada na Nexto. Bom, eu sou médico de formação. Comecei minha carreira, como todo médico, muito focado em aprendizagem, busca de conhecimento, formação acadêmica. E vivi essa jornada durante pelo menos 10 anos. Período super intenso, riquíssimo, como forma de aprendizado e fazer conexões que hoje fazem muito sentido em retrospecto. E ao longo da jornada fui tendo contato com diversas áreas da medicina, em especial a neuroradiologia, que é a minha área de atuação, era a minha área de atuação clínica, né? Uhum. E através da neuroradiologia comecei a explorar outras áreas do conhecimento, como empreendedorismo, em seguida negócios, e gradualmente fui migrando de uma carreira médica para uma carreira executiva e nos últimos 10 anos tenho dedicado de forma exclusiva à carreira executiva. Muito legal. E, cara, conta um pouquinho como é que foi esse shift do médico para o executivo. Porque eu acho que tem quando o Emerson esteve aqui, a gente conversou muito isso e ele deu um exemplo teu. Quando a gente estava conversando, ele falou assim, cara, médico respeita médico por hierarquia de conhecimento. Então é uma coisa que ele fala em vários momentos, né? E ele falou que ter você como uma pessoa junto com ele na operação ali, que ele falou assim, é importante a gente numa operação, quando a gente precisa fazer as mudanças que são duras, que a gente tem um líder médico muito forte. E ele citou teu nome como essa pessoa lá. Conta um pouquinho como foi ser o cara que veio da academia, você foi professor, foi para os Estados Unidos várias vezes, foi professor lá também, e depois sair da assistência e ir para a vida executiva. Foi intencional ou foram te empurrando para isso? Não foi intencional, acho que foi um processo super natural. Eu, nessa primeira etapa, muito focado na parte acadêmica, eu me alimentava muito do conhecimento, sempre muito curioso, e encontrei, né, em neurologia, neurocirurgia, aquilo que me saciava como curiosidade e como performance, né, médica naquele momento. E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa curiosidade, essa inquietude foi me levando para caminhos que eu não tinha imaginado, em temas que, apesar de serem presentes na medicina, e hoje isso é bastante óbvio, na época não era tanto, começaram a me colocar em outras esferas, né? Então, sendo bem pragmático na resposta, não foi um dia que eu tomei uma decisão e a partir daquele dia eu virei minha carreira. Foi um processo gradual. Talvez se eu pudesse escolher um elemento que me fez perceber que de fato minha carreira estava mudando, foi um momento que eu comecei a perceber que aquilo que me trazia mais curiosidade era muito mais temas ligados a negócios do que medicina. Então eu comecei a perceber que eu lia mais sobre finanças e estratégia do que um último artigo de uma revista de neurologia, por exemplo. E aí, naturalmente, eu fui me expondo mais, né?
a essas novas disciplinas e ao me expor mais provocado, mais motivado, mais performance. Então foi um processo natural. Eu diria que pelo menos 5 anos de transição entre uma vida e a outra. Pô, que legal, cara. E eu acho que naturalmente nas empresas de saúde existe naturalmente uma deficiência, ainda hoje existe muito, né? A gente estava falando mais cedo que tem vários profissionais que estão voltando a se dedicar a isso, né? Executivos que são médicos e que desenvolveram uma carreira e que estão agora devolvendo e ensinando outros médicos a ganharem essa competência como gestores, como líderes de negócios, né? E, em particular, eu vejo isso como um movimento muito positivo, porque tem um gap ainda muito grande na gestão de muitos hospitais, de muitas instituições, né? A gente tem, no Brasil, uma carência de bons líderes em instituição de saúde, né? Conta um pouco como é que você hoje moldou as tuas habilidades como líder a partir da sua experiência na assistência. Eu ouvi uma frase aqui de uma pessoa que eu entrevistei, o Massanori, que ele falou o seguinte: cara, eu desenvolvi um troço pelo tempo de assistência que eu tive, que hoje, se eu faço algumas perguntas quando eu estou na cadeira de gestor e eu não consigo entender muito bem, eu faço umas duas, três perguntas, eu não entendo por quê, eu desço na operação e consigo ver, eu fico a poucas horas no pronto atendimento, eu consigo ver onde está dando reflexo no meu DRE. Você chegou a desenvolver algum tipo de sensibilidade desse que te trouxe da percepção de viver na assistência e depois estar como executivo? Sem dúvida, eu acho que a radiologia me deu isso. Assim, a radiologia é uma especialidade médica que, diferente de outras, que há um contato primário entre o médico e o paciente desde o início da formação. A radiologia é uma especialidade médica que exige trabalho em equipe. Não existe um Certo. radiologista que trabalha sozinho dentro de um hospital. Não existe um radiologista que trabalha sozinho num consultório, né? É um grupo de profissionais que, via de regra, entende qual é a estratégia da instituição que eles estão operando, tem uma liderança que os inspira e executam ali um plano de trabalho para entregar a performance adequada, mesmo que eles não percebam isso. E eu, obviamente, por ser radiologista, eu comecei minha carreira assistencial nesse mundo, né? Uhum. E aí, por ter curiosidade, aquilo que eu estava explorando antes, né, e começar a me abrir mais para outras disciplinas, eu comecei a perceber de que o papel a performance do grupo, ela era muito mais sobre a capacidade de o time entender qual era o objetivo do que a soma da performance individual de cada um. Então, em retrospecto, né, quando eu olho hoje as minhas habilidades de gestão, elas muito provavelmente foram moldadas por essa característica, né, de gestão de pessoas e liderar pessoas, né? Uhum. E é óbvio que outras disciplinas, elas foram sendo aprimoradas ao longo do tempo. Eu não tive uma formação acadêmica sobre finanças, por exemplo. Uhum. Não tive uma formação acadêmica sobre engenharia de processos, sobre tecnologia. Então, ao longo da jornada, eu tive que aprimorar outras áreas do conhecimento, mas o ponto de partida, sem dúvida, foi gestão de pessoas. Animal, porque você trazer essa perspectiva de gestão de pessoas, eu nunca tinha pensado por esse ângulo porque realmente acho que na saúde os profissionais têm que trabalhar muito integrados, mas o radiologista ele tem muitas áreas de contato, né? E normalmente o que ele está observando, ele precisa conversar com as outras especialidades, né? O tempo Acho que todo. mais do que isso, ele concorda, tem a gestão de pessoas da equipe no qual ele está inserido, número 1. Número 2, tem um relacionamento com os colegas que no final do dia são clientes, né? Quando alguém solicita um exame de radiologia para um radiologista executar, é um cliente solicitando um serviço para um colega, né? Sim. Então, gestão de pessoas, número 1, relacionamento com clientes, número 2, e tem mais 2 dimensões que são muito críticas em radiologia. A primeira é tecnologia. Então, a radiologia foi a primeira área há muito tempo impactada por tecnologia, né? A gente começou a falar mais em telemedicina após a pandemia. Teleradiologia existe no dicionário dos radiologistas há pelo menos 30 anos, né? Então esse é um segundo elemento, terceiro elemento, na verdade, tecnologia. E tem um quarto, que é negócio. A radiologia, via de regra, é uma área funcional muito rentável dentro dos hospitais. Então o radiologista, invariavelmente, ele está sendo exposto, em grau maior ou menor, a
a um resultado econômico-financeiro que na instituição que ele está inserido é visto como sendo algo muito positivo. Então, ele naturalmente ele é provocado a... Bom, se estamos crescendo 10% esse ano, o que vocês da radiologia acham que a gente poderia fazer para crescer 20% ano que vem? Então, se vocês são uma área geradora de margem, né? Que mais a gente pode fazer? A gente precisa expandir o parque tecnológico? Precisamos sair dos muros do hospital e ter uma operação ambulatorial? Temos que entrar em genômica, assim por diante. Então, eu acho que a radiologia, ela me moldou por dentro, assim, em relação à minha visão executiva. Muito legal, cara. Eu acho que você trouxe uma perspectiva legal e eu queria trazer isso dentro de um escopo de um ponto que a gente queria abordar. Hoje, o teu escopo dentro da DASA, o seu escopo na DASA, ele mudou várias vezes, né? E hoje ele está um escopo bastante abrangente. Primeiro, conta um pouco do que é teu escopo hoje, o que você está olhando. Depois eu queria que você começasse a abrir um pouco o capô, porque uma das coisas que eu sempre me impressiono com os convidados que a gente traz aqui eu olho e falo assim, cara, a agenda desse cara é muito intensa, ele tem muitos chapéus aqui, tem muitas atribuições, muitas responsabilidades. E aí queria que você colocasse um pouquinho de luz sobre, cara, como é que se organiza essa agenda para dar conta de tantos escopos e garantir que está tudo funcionando, como é que você monta a equipe, enfim. Boa. Abrir um pouquinho o capô do seu dia a dia de gestão aí. Boa, vamos lá. Então, escopo, né? Eu tenho basicamente 3 grandes missões nesse momento na companhia e vamos dividi-las por núcleos, né? Então, tem um núcleo que é um núcleo médico, que basicamente é fazer a gestão do corpo clínico da DASA, ser responsável pelas estratégias de relacionamento médico da companhia, pesquisa e desenvolvimento, ações que envolvem de forma direta ou indireta ou o médico que faz parte do corpo clínico da companhia ou os médicos que são os nossos parceiros estratégicos. Então, esse é o núcleo, que é uma agenda que eu tenho feito já há bastante tempo. Assim, na verdade, estou fazendo essa agenda já há pelo menos 10 anos na companhia. Então, esse é um núcleo. Tem um segundo núcleo que ele envolve uma função mais operacional com 2 grandes áreas, né? O que a gente chama de produção. Então, todas as plantas produtivas que nós temos na companhia, responsáveis pelos testes de análises clínicas, patologia genômica, são mais de 25 plantas. A gestão desse processo produtivo está sob a minha liderança, e junto com essa área, uma área de logística, que basicamente envolve a estratégia de transporte da companhia, então rotas logísticas, gestão de rota, gestão de frete, assim por diante, e os nossos armazéns para distribuição de insumos para as nossas unidades operacionais. Então esse é um núcleo, vamos chamar, mais operacional. E tem um terceiro núcleo, que é um núcleo ligado à unidade de negócio, invariavelmente de teses de mais longo prazo. Então, em especial genômica e pesquisa clínica. Então, é basicamente isso. São 3 núcleos e a gestão que eu faço, já indo para a segunda provocação, que de que forma, se eu entendi bem a pergunta, de que forma eu equilibro, né, essa gestão, ela é basicamente uma questão de organização e disciplina, e isso envolve um planejamento muito, eu diria, profundo em relação à gestão de tempo, gestão de agenda, gestão de pessoas, alinhamento entre pares e parceiros. Então, tangibilizando isso, né? Boa, vai lá. Eu acho que é importante até... Isso é legal. Talvez pudesse ser a próxima pergunta, eu vou antecipar aqui, né? Então, todo domingo, entre 17 e 18 horas, eu vou olhar qual é a minha agenda da próxima semana, como é que os slots da minha agenda, eles estão alinhados com os meus objetivos estratégicos da companhia. Aquilo que não está alinhado sai da agenda. Aquilo que está alinhado, eu me preparo para a reunião, por exemplo, com um alinhamento com uma pessoa do meu time ou um alinhamento com parceiros estratégicos, né? Eu acho que esse é um ponto importante porque grande parte do meu escopo está relacionado à indústria, né? Quem é parceiro da DASA fornecendo, sejam insumos, equipamentos médicos. Eu tenho uma agenda muito forte também ligado à cadeia de suprimentos, como é que a DASA continua evoluindo com os parceiros que nos ajudam nessa jornada. Então, gestão de agenda é super importante para que o equilíbrio aconteça. E, obviamente, que isso aí garante, digamos, 70%, 80% do ritmo para que os outros 20% sejam de imprevistos, que aí, obviamente, a gente acaba tendo outras aleatoriedades do dia a dia do negócio. Que a gente não controla. Mas eu acho que o aprendizado que eu tenho nesses anos todos é que mais de 80% do tempo ele deveria ser formado por agendas no qual a gente controla
em particular aquilo que está ligado com o que é importante. Invariavelmente, foco estratégico. que é o foco estratégico. Não é incomum as agendas de executivos serem preenchidas por temas, vamos chamar mais de marginais, e que não têm uma relação direta com a estratégia da companhia, e aí a performance começa a ser corroída por esses, digamos, acidentes aí de agenda. Então é assim que eu tenho trabalhado já há um bom tempo, tenho, digamos, fomentado essa disciplina já há bastante tempo. E aí, de forma bem prática também, você trouxe um exemplo bem tangível de, tipo, eu reservo um horário no final do meu domingo para poder fazer uma gestão de agenda, priorização, limpo minha agenda daquilo que não é relevante. E aí, pensando em rotinas com a equipe, assim, como é que você toca a rotina com a galera? Então, imagino que você tem uma equipe de liderança bem grande que reportam direto para você nesses 3 núcleos, né? Como é que você organiza a gestão de acompanhamento de indicadores, evolução dos projetos e das iniciativas com eles? Perfeito. A rotina, ela envolve reuniões quinzenais com os meus diretos, de 1 hora, basicamente para que haja uma atualização dos temas mais relevantes. E obviamente que esse one-to-one, ele é um espaço do liderado, né? Não é o meu espaço, o espaço é dele. Né? E eu tenho feito isso há um bom tempo e acho um rito muito relevante, né? Porque as pessoas têm dúvida, as pessoas têm frustrações, elas têm medo, e esse espaço ele de líder liderado, ele é super importante na minha visão para que o alinhamento aconteça e a fluidez das agendas aconteça com mais clareza. Então, esse é um rito. Tem o segundo rito, que é uma reunião de time, que ela é semanal de 2 horas, no qual há um alinhamento estratégico dos temas mais relevantes que estão acontecendo na companhia naquele momento, naquele ciclo, os pontos de atenção e, eventualmente, temas duros, né? Que precisam ser encarados de frente, com um senso de urgência muito maior, e eu uso esses espaços para que isso aconteça. E o resto da agenda tem uma parte dele que é, obviamente, cumprida entre eu e os meus pares no comitê executivo, então aí não é mais minha com o meu time, sim minha com meus pares e com o presidente da empresa, também é semanal. E o resto da agenda está envolvida aí com 3 ou 4 grandes blocos de temas, parte deles estratégicos e uma parte mais tática operacional, mais estratégico, tática operacional, dado, enfim, o tamanho da companhia, posição estratégica, tudo. Mas assim que eu tenho tocado a agenda. Sempre reservo um espaço, acho que isso é importante também, porque eu percebo isso como um rito que tem me ajudado. Existe um espaço que eu bloqueio na minha agenda para reflexão. Boa. Não é incomum a pessoa ser consumida pelas agendas do dia a dia, que na maior parte das vezes vão estar sendo tratados temas agudos, importantes, sem dúvida, mas algumas vezes desconectado da agenda estratégica. Sim. Então eu bloqueio um espaço na minha semana para eu mesmo fazer reflexões, seja através de leitura estratégica sobre um tema que eu estou precisando me aprofundar, ou leitura de relatórios sobre resultados da companhia, assim por diante. E nunca abro mão de um espaço de conexão com agentes externos, né? Sejam clientes, sejam parceiros estratégicos, invariavelmente em almoço ou uma outra reunião ao longo da semana. É assim que eu tenho, e uso isso de uma forma bem disciplinada e recomendo isso fortemente para todo mundo que queira fazer uma boa gestão de tempo. Isso que eu ia perguntar para você, né? A gente estava tomando café outro dia, você falou, cara, eu sou bastante disciplinado com os meus horários, né? O quanto é que você acha que disciplina foi fundamental para você conseguir se organizar e chegar na posição que você está hoje? Porque eu entendo que no início começa a ser um pouco desafiador, né? É muito tentador no começo da carreira você ser o yes man, né? Aí você quer tocar muita coisa, você tá no gás, quer entregar muita performance, você acaba dizendo, às vezes, sim para todo mundo, e em algum momento você tem que focar, porque também você começar a dispersar demais, né? A energia, provavelmente você não vai ir muito longe numa direção que talvez seja a mais importante para a companhia e para a tua carreira também. Conta um pouco como é que essa disciplina hoje se moldou no teu dia a dia e quanto ela foi importante. Obviamente que eu não fui sempre assim. Eu tive um período no qual a gestão de tempo ela não era, digamos, não era disciplinada como é hoje, né? E obviamente que eu aprendi com isso, né? Talvez tenha sido o grande aprendizado de uma dor entender que aquele lugar não é um lugar que eu queira voltar e aí eu andei, então, para que isso não acontecesse de novo. Então, é óbvio que eu tive essa experiência ruim do passado, é natural,
de querer abraçar o mundo, querer trabalhar mais do que tempo, mas ao longo da jornada a gente vai percebendo que na verdade trabalhar mais não necessariamente é trabalhar melhor, né? Então a gestão do tempo é crítica e para que isso seja separado de baixa performance. E um ponto que me ajudou bastante em retrospecto foi ter feito digamos uma formação um pouco mais específica em gestão de tempo e que basicamente, resumindo assim, divide tudo aquilo que chega de informação para a gente sendo alocado em 3 grandes cestas, né? Tá. Cesta número 1 é aquela que não é importante, a cesta número 2, que ela é muito importante, e a cesta número 3 é que eu não sei se ela é importante ou não, porque eu preciso de reflexão. Então, qual é o segredo, né? Como bottom line de tudo que eu aprendi. Número 1, a gente precisa reduzir a quantidade de informação que a gente recebe, porque senão a gente não tem disciplina de alocar nessas 3 cestas. Aquilo que é cesta número 1, que é relevante, a gente tem que tirar o mais rápido possível da frente. E as pessoas não fazem isso, né? Então chega alguém pedindo uma ajuda no qual eu não tenho competência em resolver. Não é incomum a gente dizer, deixa eu pensar um pouco, vou conversar com alguém. Se eu não tenho competência para resolver aquele problema, eu tenho que dizer para a pessoa naquele momento, olha, não sou eu a pessoa, procure uma outra pessoa. Senão esse input, ele fica, né? Ele fica no WhatsApp, ele fica no e-mail pendurado. Ele fica no teu backlog fica ali. no backlog. Então a disciplina em eliminar o que não é relevante é 80% do caminho. Então isso eu faço com bastante frequência. Aquilo que é importante tem que ir para a agenda. Uhum. Porque um pior erro que a gente pode cometer como executivo é um tema relevante que o conselho de administração ou que o presidente da empresa ele provoca, deixar passar. Isso é inadmissível. Então tem que ir para a agenda. Foi para a agenda, vai acontecer. Seja uma reunião, seja um ponto estratégico lá que tem que ser determinado. O desafio é aquilo que a gente não sabe que é importante, precisa de reflexão. Então é basicamente a gestão das cestas 2 e 3, que é o que deveria estar na agenda na próxima semana, no próximo mês. Então, eu tenho usado isso já há vários anos e tem me ajudado. Pô, legal. E de novo, o segredo é eliminar aquilo que é relevante, o mais rápido possível. Senão, volta. Volta e consome tempo, energia e tira espaço mental para aquilo que de fato tem que ser resolvido. E naquela cesta 3 que você chamou do que você não sabe se é relevante ou não, você deixa para o teu momento de reflexão. Exatamente. Eu tenho uma característica de ser muito reflexivo. Então, invariavelmente, eu demoro, essa cesta 3 pode demorar 1 semana, 2, para ela entrar no calendário ou virar irrelevante. Ela vai entrar na tua esteira de processamento ou não. Ou não. Ou ela vai ser 1, ou ela vai ser 2. É. Então, para saber disso, eu preciso refletir, né? Então, e invariavelmente isso envolve atividades mais básicas, tipo leitura, né? Se eu tenho um assunto que eu não sei estrategicamente qual é o ponto que vai endereçar para caminho A ou B, eu preciso me aprofundar no tema. E tem outros pontos que exigem tempo mesmo, né? Exige reflexão numa caminhada ou eventualmente numa conversa com alguém, o insight surge e aí fica claro se tem que sair ou tem que entrar. Então é assim que eu tenho trabalhado. Parece um pouco exaustivo isso, mas eu me considero uma pessoa super tranquila assim, e faço uma boa gestão do tempo, eu imagino. Muito bom, cara. E dentro desse contexto, assim, com todo esse escopo, essa quantidade grande de responsabilidades e pessoas trabalhando na tua equipe, o que você acha que hoje, e aí eu acho que pode falar do teu caso particular, mas também no universo do que você enxerga com seus pares na saúde, não só na DASA, mas em outras empresas, o que você acha que a gente está vivendo enquanto contexto de altos executivos, o maior desafio? O desafio tem sido formar novas lideranças, conseguir recurso humano de qualidade, bem formado, com competência, com comprometimento. É uma questão cultural hoje, a gente conseguir homogeneizar cultura e comportar, porque cultura, no final do dia, é comportamento, né? Um conjunto de comportamentos que se expressam no dia a dia quando ninguém está olhando. A gente conseguir fazer isso no universo de uma companhia do tamanho que é a DASA, por exemplo, de algumas empresas que estão se formando aí em uma situação em que passaram por muitos M&As também, então vem culturas e, né, formas diferentes. É conseguir fazer um alinhamento estratégico, manter essa comunicação coesa e conseguir apontar bem a direção. O que você acha que é o maior desafio hoje na tua cadeira? Eu acho na minha cadeira, acho que de uma maneira geral, posições de alta liderança em empresas num país como o Brasil ou
vamos chamar de mundo ocidental, assim, que talvez a gente possa assumir que tem um modelo operacional parecido com o nosso, são inúmeros, dezenas de desafios, né? Se eu tivesse que talvez escolher 2, eu diria que o primeiro, na frente do segundo, ele é entender que o mundo não é previsível e que as escolhas estratégicas ou as ações que estão acontecendo no dia a dia, elas muitas vezes podem parecer não fazer sentido, e isso faz parte de um cenário de incerteza que a gente vive. E não só isso, né? Não só entender que isso acontece, é aceitar que isso acontece, engajar nas ações para que isso de fato gere uma ação estruturada que mova, né, a agenda para frente, e ao fazer isso, comunicar ao time de uma forma tranquila de que esse é o cenário que a gente está exposto. Nada pior que um líder, ao se debater com uma incerteza ou com uma ação que aparentemente não faça sentido, não filtrar esse tipo de, digamos, de tendência e reforçar esse sentimento no time. O time fica muito inseguro, ele perde contexto e invariavelmente causa ali uma confusão que não necessariamente é boa. Olha, certamente não é boa. Então acho que esse é o primeiro desafio. Não é mais o mundo não é linear, né? Sim. Aquelas, digamos, ideias de que eu vou entrar numa companhia, vou ter um plano de carreira, vou me aposentar. Esquece, isso aqui já não acontece há décadas, né? Então, essa é uma dinâmica que tem que estar na cabeça de todo mundo. Acho que esse é o primeiro ponto. E acho que tem um segundo que ele está acontecendo, acho que com mais frequência agora, que é ao se deparar com múltiplas gerações dentro da mesma empresa, então pessoas na faixa de 20, 30 anos, com um tipo de vivência, expectativa sobre vida e dinâmica de mundo, né? Com pessoas na faixa de 30, 40, que já é uma outra geração, né? Já tem ali uma jornada que envolve invariavelmente uma formação familiar, filhos em idade escolar, e uma geração acima dos 50 que já passou dessa fase, já tem filhos fora de casa, já eventualmente começa a pensar num próximo passo, o que vai ser. Fazer gestão de pessoas multigeracionais num ambiente de muita incerteza tem sido um desafio. Eu diria bem interessante, assim, né? Por um lado, porque as pessoas, não é incomum, né, um líder se deparar hoje em dia com reuniões no qual as 3 gerações estão demandando coisas antagônicas, né? Então, alguém mais sênior quer previsibilidade, o mais jovem quer crescimento rápido a qualquer custo, e o líder está ali se deparando com os dois ao mesmo tempo. Numa companhia que está com, sei lá, um desafio estratégico XYZ. Então, como é que eu enxergo isso? Eu enxergo uma super oportunidade para o líder, né? Porque a gente falou um pouco sobre isso antes, né? O líder que percebe isso, entende isso e tem, digamos, tranquilidade de navegar nessa incerteza toda, ele consegue ancorar as expectativas e fazer o time andar de uma forma até muito mais rápida que outras empresas. Então, eu enxergo isso como uma super oportunidade para quem está bem, mentalmente forte, para poder liderar times nesse contexto. Isso com certeza é um super desafio. A gente tem menos esse desafio dentro da companhia. A gente também tem uma quantidade de pessoas bem menor, mas a gente também não tem um delta de idade, né, um delta etário muito grande, assim. Mas eu entendo, com uma companhia como a DASA, você tem pessoas com perfis etários muito distintos, né? E fazer essa gestão multigeracional não deve ser nada trivial. E aí você tocou num ponto que é um ponto que a gente vive mais dentro disso daqui. Você fala, a pessoa que é mais sênior, ela está buscando mais previsibilidade, mais segurança, que ela vem do mundo onde as coisas eram mais lineares, né? Com menos volatilidade, com menos incerteza, e você tem essa galera mais jovem que tem um conjunto de valores bem distinto e que acha que as velocidades têm que acontecer na velocidade da pessoa que virou bilionária no TikTok, né? Como é que você está equilibrando essa expectativa com a galera? Porque certamente você está observando que tem vindo gente desse grupo que pode ser outlier, assim, podem ser muito bons para a organização e fazer realmente gerar um impacto muito grande. Você não quer desmotivar e não quer perder um talento como esse, evidentemente. Mas, ao mesmo tempo,
a organização, ela tem seus ritos, ela tem seus processos, ela tem, sei lá, por mais que eu concorde com você que há décadas esse modelo tradicional de plano de carreira já não existe mais, alguma evolução as pessoas querem ver, né? Tá, mas tudo bem, não está tão estruturado, mas para onde eu vou, né? Mas qual que é o espaço? Qual que é a pista? Então, como é que você está organizando isso com essa geração que está vindo com tanto apetite, assim? A gente tem esse desafio, cara. De todos nós, né? Eu acho que a premissa que eu uso é de que, assim como eu acredito que a nossa geração, a minha geração, é mais avançada que a geração dos meus pais, eu também acredito que as gerações que estão surgindo são mais avançadas que a minha. Por várias razões. A mais óbvia é que eu acredito bastante em darwinismo, em evolução contínua. Então, essa é uma premissa que eu sempre uso, né? Por Eles são mais premissa, adaptados, né? eles são melhores, É. eles são mais rápidos, eles são digitais, nativos digitais. Eles são mais inquietos, e eu acho que inquietude é bom, até um certo ponto. Então eu parto dessa premissa. Partindo dessa premissa, é óbvio que o desafio ele está posto, porque essas, via de regra, com tudo que a gente comentou aqui antes, incerteza, não linearidade, essas pessoas também têm as suas ambições, enfim. O que eu tenho feito, assim, né? Exaustivamente. Número 1, dar contexto. Então, as pessoas precisam ter contexto do que está acontecendo. Mesmo que o contexto seja, eu não sei, ou mesmo que o contexto seja, talvez aconteça um cenário mais difícil aqui na frente, no dia XYZ. Então, dar contexto é super relevante, número 1. Número 2, ser muito transparente. Né? Eu acho que isso é uma coisa que... Não tem como dar contexto sem transparência. Gerações mais antigas talvez não foram treinadas nesse tópico, não era tão claro isso. E essa geração mais nova precisa disso, quer isso, né? Transparência. Uhum. E eu acho que como terceiro elemento, eu gosto muito desse ponto também, é dar desafio. Dá desafio pra pessoa. A pessoa quer pista, dá desafio. Ah, mas não tem time. Cara, dá desafio sem time. Ah, mas se der errado, ela vai se explodir. Cara, dá um desafio sem time, e se ela se explodir, ela vai aprender. Claro, não pode morrer. Né? Ela tem que aprender. Mas esse machucado faz parte da vida. Vai fazer parte da vida. Né? Então, eu acho que não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que os resultados sempre são bons, mas, por um lado, isso tem me mostrado que é um caminho a ser seguir, e daquilo que eu recebo de feedback das pessoas que eu trabalho, invariavelmente as pessoas gostam disso, né? Porque, de fato, os elementos principais da narrativa e da comunicação entre as áreas está sendo preservado. Muito bom, cara. Eu vou pular para um bloco aqui, aí saindo um pouquinho mais desse dia a dia de gestão de equipe, desafio de liderança, como tocar todas essas áreas, pensando um pouquinho mais aí do lado de negócio, né? Então, você tem... Bom, eu sei que você é um cara que viaja muito, vai buscar muitas referências fortes, está estudando o tempo todo. O que você está enxergando aí agora dentro desse reposicionamento que a DASA passou recentemente? O que está mais brilhando o teu olho ali? Onde você está olhando que são as tendências que vão remodelar o futuro da medicina diagnóstica, e que é algo que eu sei que você está bastante entusiasmado. Você falou para mim um pouco antes e queria que você tocasse um pouco nesses pontos. Bom, estou embarcando para a China amanhã, vou ficar 10 dias na China, então parte dessa... Já explorou, parte dessa minha construção de visão tem a ver com essa digamos, oportunidade que eu tenho de visitar não só país, mas como empresas dentro e fora do Brasil, né? Eu acho que, como ponto de partida, eu tenho uma visão bem construtiva em relação ao futuro, não só da medicina diagnóstica, mas como da saúde, pela questão básica de tendência setorial, né? Da indústria, não setorial, da indústria. É uma indústria que vai continuar crescendo. Uhum. Basicamente porque as pessoas, elas não vão abrir mão da sua saúde, cada vez vão querer mais controlar indicadores de saúde. O desenvolvimento tecnológico, ele cresce a passos largos para que a incorporação dessas novas tecnologias na saúde possa continuar transformando o setor. E com o envelhecimento populacional e com o aumento de prevalência de doenças crônicas, a gente vai ter, obviamente, um desafio aqui super alto de continuar mantendo as pessoas saudáveis e com menos doença. E, além disso, começar a atuar mais no mundo dos saudáveis, né, do bem-estar, e menos no lado da doença. Então, do ponto de vista de tendência, eu vejo ventos muito favoráveis para o setor, né, para a indústria.
Do ponto de vista setorial, aí entrando mais na medicina diagnóstica, a visão é semelhante, né? Por algumas razões. A primeira é de que cada vez mais a gente vê a medicina de precisão entrando na agenda da indústria, por uma razão muito simples, né? Quer dizer, é muito mais efetivo tratar alguém com o medicamento correto, no momento correto, a menor custo, né? Isso é bom para todo mundo, é bom para a pessoa, é bom para o médico, é bom para o sistema. E a medicina diagnóstica, por ser líder em parte dessa tecnologia toda, e eu falo muito em genômica, por exemplo, falo em parte em inteligência artificial, porque a gente já usa isso há muito tempo, a gente acaba usando, né, avenidas de valor que nós já estamos acostumados a fazer essa agenda andar, né? Então, eu acho que isso é muito favorável para o setor. E, além disso tudo, né, e aí entrando um pouco mais na lógica de negócio e menos setor de medicina diagnóstica, eu vejo esse setor ele crescendo ainda bastante. Eu vejo ele entrando numa lógica de cada vez mais eficiência operacional. E como a gente é muito ineficiente como setor, né, como indústria também, né, a gente é muito pouco produtivo. Sim. A oportunidade é monstruosa. Não, quem conseguir capturar, quem conseguir endereçar esses problemas todos vai capturar um valor incrível nos próximos anos e décadas. Então, visão muito positiva para a saúde. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que a interoperabilidade vai estar resolvida, não estou dizendo que o alinhamento entre prestador e pagador é fácil. Não é fácil, a gente sabe disso, mas do ponto de vista setorial eu sou bastante construtivo. Do ponto de vista conceitual, concordo super com você. Acho que a gente está eu acho que assim, o que me pega muito é que eu vejo algumas agendas dessas que você falou, não é fácil, né? Então, assim, eu acho que é meio que inevitável, mas a gente vai sofrer para algumas agendas elas se concretizarem, ou pelo menos se concretizarem na velocidade que a gente gostaria, né? Uma coisa que eu queria entender contigo, você falou sobre medicina de precisão, né? Normalmente, quando a gente fala de medicina de precisão, uma das coisas que vem muito na cabeça são as terapias mais novas, mais avançadas. Aí você falou sobre diagnóstico genômico e tudo mais. Então, à medida que você vai... O termo precisão me lembra muito personalização. Personalização é meio que contrário à escala e, normalmente, essa variável de custo, ela não necessariamente ela está apontando para baixo. Então, você falou... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... É uma coisa que me chamou a atenção, nem estava na cabeça falar sobre isso aqui, mas aonde você entende que a medicina de precisão, em algum momento, ela vai chegar a ter também um resultado em custo, e eu acho que talvez você esteja falando de custo de tratamento total, talvez, né? Porque os modelos hoje, às vezes, tudo bem, mas tá me custando menos agora, mas tudo bem, talvez custe mais agora, mas você resolva isso e você estanque esse fluxo de despesa para tratar aquele paciente, porque você foi muito mais preciso aqui, muito mais específico em conseguir resolver o problema. Tem a ver com isso? Que quando você falou sobre custo, onde você tá querendo chegar? Eu acho que tem várias dimensões para a gente explorar essa pergunta. Eu acho que a mais óbvia, e que na minha cabeça está resolvida já há um bom tempo, economia de escala é antagônica à personalização, né? E a resposta é não. Não é antagônica. E a razão, para mim, ela é muito simples, né? Empresas que conseguem se apropriar da economia de escala, elas, por lógica econômica, elas têm um custo produtivo menor, né? Então, se a empresa faz 100 milhões de exames num ano, e no ano subsequente faz 150 milhões de exames, teoricamente esse delta de 50 milhões de exames, ele vai ter uma ação de diluição de custo fixo que deveria liberar mais valor. Até certo ponto... A gente sabe que não é infinito isso. Exato. A curva não é infinita. Ela tem um platô. Tem uma barriga, tem um platô. Até que o platô chegue, deveria liberar valor. Liberação de valor, uma empresa grande que usa economia de escala, alocado de forma estrategicamente bem feita, pode fazer com que essa empresa aloque capital para desenvolver novas teses. Então, é assim que eu enxergo. E é assim que a gente tem feito, tá? Porque desenvolver um pipe de novos produtos, como a gente faz, a gente lança 50 novos produtos por ano na companhia. O retorno desse investimento ele não vai acontecer em menos de 5 anos. Então, pela lógica de payback e TIR, é bem provável que existam outros projetos com uma rentabilidade muito maior que essa. Só que
uma empresa que está olhando no longo prazo, fazer movimentos estratégicos dessa natureza nesse momento podem fazer com que em algum momento esse desenvolvimento de novos testes diagnósticos, eles capturem um valor que hoje não está na mesma, mas que amanhã estará. Então é assim que a gente tem feito, né? E por que a gente faz isso? Porque existe uma visão de que a medicina personalizada ou de precisão, ela é direcional. A gente vai caminhar, a gente deve caminhar para esse mundo, porque não faz sentido um paciente com câncer iniciar uma terapia que vai falhar, iniciar uma segunda linha que vai falhar, para que numa terceira linha o resultado aconteça. Perfeito. Se eu tenho uma mutação genética que indica que a primeira linha e a segunda linha não vão funcionar, você já vai na que funciona terceira direto. Linha. Isso quer dizer que toda a lógica de lifetime value e o custo total daquela vida, daquele doente, ao longo, né, desde o momento do diagnóstico até, enfim, o óbito desse indivíduo, ele está bem mapeado pela fonte pagadora e pelo prestador? Não está. Concordo. Esse é o desafio. Esse é o desafio setorial. Em especial, porque nós temos uma característica no Brasil que existe um churn de carteira nas operadoras muito alto. Então, eu entendo isso, né? Quer dizer, para uma operadora entrar numa situação como essa, ela deveria assumir que essa vida vai ficar com ela durante muito tempo. E isso não acontece. Até para ela poder fazer um investimento que ela vai eventualmente retornar no longo prazo. Então, a visão dela, ela é mais médio ou curto prazista, talvez, por conta do churn de carteira. Talvez ela não tenha condições nesse momento de ter essa conclusão, porque os dados que ela tem lá na base dela não indicam isso. Enquanto não interoperar e essa... Exatamente. Por um lado, eu entendo. Só que, por outro lado, eu também não posso, como uma empresa de diagnóstico, não olhar para esse lugar, que é um lugar que, nossa visão, é um lugar de futuro. Então, a gente precisa apostar com disciplina de execução, com análise crítica de o que funciona, o que não funciona, aquilo que não funciona, tirar do portfólio. Então, é assim que a gente tem feito. Então, para mim, não é uma escolha, assim, né? Ou eu sou de escala, ou sou personalização. É óbvio que, se a gente for ler teoria de estratégia, tá dito lá, né, de que quem quer ser duas coisas, muitas vezes não ganha o jogo. Então é melhor... Exato. Então, eu sei disso também. O problema é que ficar só numa das duas, por muito tempo, pode deixar a empresa numa posição de vulnerabilidade. Então, é quase como se a gente assumisse que no curto prazo existe um jogo, mas para uma empresa líder, ela não pode deixar de apostar no horizonte 2 e 3, porque pode ser que o 2 e 3 hoje não reflitam escolhas estratégicas muito óbvias, mas daqui a 5, 6 anos, seja aquilo que vai manter a empresa viva no futuro e ganhando share. Então é um pouco disso que a gente acredita. E até se você for essa teoria da base de estratégia, que fala assim, cara, você tem que escolher, né, um dos dois lados, e normalmente se você fica no meio do caminho, é muito difícil você até comunicar o teu posicionamento, tua estratégia não fica muito clara, né? Só que é um pouco, eu concordo com essa visão que você está trazendo da organização ambidestra, né? Não dá para você olhar só no teu core business e a forma como você ganha dinheiro e cria valor para a companhia e para os acionistas hoje, se a gente está num momento de muita incerteza, né? E a gente tudo bem. Você sabe o que vai acontecer na sua companhia daqui a uma semana? Provavelmente sim, mas daqui 5 anos. Se disser que sim, provavelmente você vai estar correndo um puta de um risco aí, com que margem, né? Quando você vai aumentando o prazo, a tua banda de incerteza aumenta, né? Então, naturalmente, olhar para o longo... Porque você não sabe qual que é o jogo do longo prazo. Talvez você tenha que fazer um shift de estratégia. Why not? É só olhar outras indústrias, né? Exato. E assim, a organização que está olhando o longo prazo, ela precisa ser perene, né? Então, ela precisa ter mecanismos de olhar o que está acontecendo. Tem uma frente de experimentação, não é que ela colocar todos os ovos na mesma cesta, só vou fazer isso, então... Não, mas você precisa estar olhando e experimentando. Legal. Muito bom. E aí, assim, Vedolinho, o que dessas coisas mais novas, né? A Dasa fez vários investimentos ao longo dos últimos anos. Genômica também foi um caso que eu vi mais de perto. Mas vocês fizeram vários outros investimentos, né? O que hoje, dentro dessa linha de novos diagnósticos, de precisão, que vocês já estão trabalhando, que já é realidade, que já está rodando e que é gerador de valor de fato, que tem reflexo no P&L da companhia de forma mais expressiva? Eu acho que a escolha estratégica de investir fortemente em experiência do cliente foi muito correta. Não foi fácil lá atrás ter feito essa decisão, porque o mais óbvio é sempre
imaginar que a tendência ela vai demorar mais tempo para chegar, né? Mas quando a gente olha e assume que, por exemplo, né, mais de 40% dos agendamentos feitos hoje de exames na companhia são feitos via app e não mais call center. Quantos por cento já? Mais de 40%. Mais de 40%. Isso significa que aquela solução, pelo menos para 1 em cada 2 brasileiros, foi acertada, porque a pessoa escolheu, né? Eu não quero mais ligar para o call center, ficar esperando lá X tempo para ser atendido, eu vou no app e agendo minha mamografia onde eu quero, no horário que eu quero, com o médico que eu quero. Então, a escolha estratégica de entender que o cliente ele é uma grande voz aqui nas nossas escolhas estratégicas foi muito acertado, número 1. Genômica nós já falamos, né? Também não foi fácil. Quando a gente olha mercado externo, né? Vai para fora do Brasil e vê os cases de empresas de genômica globais, muito poucas sobreviveram. A grande maioria não conseguiu passar mais de 5 anos e não suportou lá o cash burn, teve que sair do mercado, ou fechar ou ser vendido. Porque então, não conseguia vender o custo exame, de investimento, não, porque o custo CAPEX para fazer investimento em sequenciamento de DNA, por exemplo, é muito alto. Muito alto. Então, CAPEX muito alto, com um awareness da população muito baixo, então o mercado endereçável ainda em construção, então mercado em construção, investimento altíssimo, cara, tem que ter caixa. Gira a máquina. Então é difícil. Então, e a DASA fez isso, né? A gente fez lá atrás e continuou fazendo investimentos pesados e hoje a gente tem uma operação muito forte, que cresce e que é líder, então também nossa visão ela é muito certeira. Tem uma terceira, existem várias, eu vou destacar uma terceira, que eu acho que, como eu falei já, eu toquei nesse assunto um pouco antes, o nosso negócio é um negócio de escala. Então, fazer mais exames por unidade de tempo, ele é direcionalmente positivo para a gente aumenta a produtividade por headcount, eu reduzo, mesmo que marginalmente, o custo unitário por exame. Isso num cenário no qual a inflação alta, juros super altos, né, acabam pressionando bastante a operação. Então, investimento muito forte em planta produtiva, expandir parque tecnológico, seja em análises clínicas, seja em radiologia, patologia, que a gente acabou não tocando aqui, também foi uma escolha estratégica super positiva. Então, eu diria que essas 3, né, teriam outras, mas acho que essas 3 focadas em diagnóstico foram muito, muito corretas. E, cara, você falou um pouco sobre o desafio de grandes parques produtivos, né? Assim, de fazer um investimento de CAPEX enorme para construir plantas de análise enormes, né? Que vão processar milhões de exames. E você está tocando nessa frente, hoje você comentou. Hoje, qual que é o principal norteador estratégico nessa direção? A ideia é continuar criando grandes parques, sofisticando esses parques e ganhando mais escala, ou a ideia é tipo, não, acho que já temos uma capacidade produtiva legal, a gente está começando a olhar mais diversificação Boa. Essa é uma boa pergunta, porque a dinâmica do mercado ela tem mudado, assim, e empresas líderes têm que estar super atentas para entender o que de fato está aumentando a venda e aumentando o NPS para se posicionar rápido e entender a dinâmica. Então, a tese do passado, isso não é Brasil, é mundo, é que a centralização do processo produtivo era a escolha estratégica a ser feita. Porque se eu tenho uma planta com 400 colaboradores e todos os exames que eu faço em todos os cantos do Brasil, eu levo para esse local, através de rota logística, eu tenho um custo de headcount baixo, porque eu tenho só uma planta, eu tenho um custo unitário super baixo, porque eu produzo todo o processo num local só, e aí o valor destravado é super alto. Na pandemia, o que a gente percebeu, assim, né, de que em 60 dias, o Brasil inteiro precisava ter biologia molecular para fazer teste COVID em todo o Brasil. Não dá para ter uma rota logística de 1 hora para trazer uma amostra do norte do Brasil para São Paulo, porque o cliente está a ponto, ele quer o laudo em 2 horas, ou na hora. Então, o mercado foi se adaptando e descentralizando mais as plantas. Então, percebeu-se que ficar somente com uma planta produtiva centralizada poderia ser lógica do ponto de vista de custo no curto prazo, mas potencialmente no médio prazo poderia fazer
com que a empresa perdesse clientes. Então, o setor começou a descentralizar mais. Então, é menos sobre centralização de um parque e ter várias plantas produtivas. Eu acho que esse é um momento que aconteceu. O mercado está agora nessa fase. Assim, né? A gente já entendeu que a descentralização ela é positiva. O desafio é que, excessivamente descentralizado, eu perco ineficiência. Então, o equilíbrio entre nível de serviço e custo, aquela linha que ela sobe até um certo platô e depois ela não cresce mais, achar esse ponto de equilíbrio tem sido sempre o gol aí das empresas do setor, né? E a gente não é diferente, a gente busca isso na margem, porque saber o quanto que um dia a menos de turnaround time impacta a venda é um fator super relevante para todos nós, né? E queria pegar, até por curiosidade, você tocou nesse ponto, um mercado que tem uma característica parecida, que é na saúde também, é a hemoterapia, né? Porque também tem um processo de análise e tem operação descentralizada de coleta, normalmente, mas às vezes você tem algumas áreas de processamento mais concentradas para ganhar escala, produtividade. Lógico que estamos falando de volumes bem diferentes do que análises clínicas, né? Até o tamanho das companhias que tem, as maiores aí não chegam a bilhão de receita. Mas ainda assim tem um desafio logístico, né? Você falou, são várias rotas e tudo mais. Então, eu até conversei com o CEO de uma dessas empresas aqui recentemente e ele comentou, cara, a gente em algum momento deixou de ser um business de sangue para um business de logística, né? Eu acho que isso de uma forma ou de outra, num país como o Brasil, de dimensões continentais e tal, essa é uma realidade que ela se impõe, né? Para quem tem a abrangência que vocês têm. Para a gente que atende 26 estados já hoje, a gente já se preocupa com isso, que eu tenho que mandar equipamento com SLA, tipo um equipamento que um cliente que parou de funcionar e ele está numa rota aérea de 3 horas de São Paulo, como é que eu consigo garantir o SLA de atendimento para que ele tenha uptime dentro do nível de contrato que eu tenho com ele? Então, eu tenho que pensar em pulmões de estoque regionais e técnicos preparados para isso, para eu conseguir capilaridade. Como é que é o caso de vocês aí? Porque eu imagino que até escolher onde vão ser, saiu do momento de concentração, de hiperconcentração, para dar uma fragmentada, mas eu tenho que olhar, porque eu também não posso subir demais o meu custo marginal unitário de produção, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar velocidade na ponta, porque às vezes eu não consigo que essa rota logística encaixe dentro do tempo que eu preciso dar de resposta. Como é que é cuidar dessa logística para vocês hoje na dimensão do volume da DASA? É bom desafio, né? É um bom desafio porque a escolha da estratégia logística depende muito do momento estratégico da companhia, né? Se a estratégia da companhia for crescimento, por qualquer razão que seja, invariavelmente a companhia tolera uma certa ineficiência em rota ou em estoque para fazer venda. Então, eu estou falando aqui de um prazo médio de estoque maior, porque eu não quero, eu tenho que ter uma margem de segurança muito alta para não perder em nenhum momento o nível de serviço que o cliente quer, porque eu estou querendo crescer, eu preciso encantar o cliente. Na mesma direção, tem a ver com eu ter um número de rotas maiores do que o ponto de equilíbrio, talvez, para garantir que mesmo um cliente que está no lugar mais distante possível do Brasil, eu vou lá e atendo ele de forma direta, sem distribuidor, porque a estratégia é crescimento. Por outro lado, se a estratégia ela é mais sobre foco no core e, eventualmente, caixa, vamos supor, muda o jogo. A cada SKU com uma disponibilidade muito alta, eu estou deixando dinheiro parado no estoque, que no final do dia vai machucar o caixa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, né? E as companhias, elas flutuam, né, conforme o momento estratégico. Então, acho que esse é um ponto que é super dinâmico. Em todas as empresas, na DAS não é diferente, né? Tem esse primeiro ponto. Tem um segundo ponto que eu acho que talvez até seja mais interessante que o primeiro, é que a grande parte da performance logística, na minha opinião, tem a ver com a capacidade de planejamento, né? E o brasileiro, via de regra, não é muito bom de planning, né? A gente não é bom de planning, a gente não tem boas agendas de S&OP. Eu acho que atacar isso de frente também destrava muito valor, né? Então, é um pouco o que a gente tem feito na companhia. E, cara, como é que
vocês estão lidando com essa situação toda de macro e aí, geopolítica global, de escassez de combustível. Vocês provavelmente têm rotas aéreas, né? Então, naturalmente, a gente está vendo que as rotas aéreas estão ficando cada vez mais caras e tal. Como é que vocês estão endereçando e dentro da companhia? Porque eu acho que é esse negócio que você falou, né? Quem estava esperando, tudo bem. Os Estados Unidos, na gestão do Trump ali, é um pouco temerário, então a gente pode não achar que a coisa na gestão dele ia ficar muito calma. Mas também ninguém conseguia cravar uma data que a partir daquele momento ia acontecer uma guerra, e aí isso naturalmente ia fechar em algum momento o Estreito de Hormuz, e que ia ter toda essa loucura que aconteceu, e os preços dos barris, né, os preços de derivados e do barril de petróleo subindo, que impactam diretamente a gente e afeta o caixa na veia, né, naturalmente. Então, assim, não repasse imediato que você chega lá para o teu cliente, olha, agora é o seguinte, vou ter que renegociar aqui e tal. Algumas coisas estão tabeladas, algumas coisas já estão funcionando. Como é que vocês estão endereçando essa dificuldade? Bom, eu acho que o primeiro ponto é ter um nível de conhecimento sobre o parceiro estratégico, né, dentro da cadeia de suprimentos muito maior que nós tínhamos no passado. Então, hoje, há muito tempo atrás, eu tinha pouco interesse em saber qual era a origem da resina que um fornecedor de tubo de coleta tinha e em qual local do mundo. Porque, para mim, no mundo globalizado, compra acabou. Né? Hoje exato. não. Hoje eu sei. Não só eu sei de onde vem a resina, como eu sei se isso veio de dentro ou fora do Brasil, e aí tem efeito câmbio, sim ou não. Então, escolher os parceiros estratégicos é um ponto assim, inegociável para a gente. Né? Por exemplo, eu não posso mais admitir ter um parceiro estratégico, uma planta somente num país do mundo. Porque eu nem estou falando do Estreito de Hormuz, estou falando, enfim, pós-pandemia. Então, certo. Eu tenho que saber não só saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que visitar a planta para saber se a planta que tem na China, na Irlanda ou nos Estados Unidos, ela está ativa. Então, acho que esse é um ponto, né, de escolher os parceiros profundamente, inclusive não só estratégico e culturalmente falando, mas do ponto de vista de cadeia de suprimento, origem dos insumos. Acho que esse é um ponto. Tem um segundo, que também está ligado com esse, que é a previsibilidade, né? Quer dizer, não dá mais para ficar... e aí já assumindo que o mundo está ficando mais desglobalizado, né? A gente tem que estar muito mais atento. Né? Então, dá um exemplo aqui, tangibilizando. Né? Há 2 anos atrás, a gente fez uma parceria estratégica com um parceiro nosso, que é a Abbott, no qual a gente fica mapeando em tempo real quais são os novos potenciais vírus que podem causar uma pandemia no mundo. Como? Então, que eu sei que tem um núcleo de 20 pessoas na costa oeste da África com uma febre de origem obscura que ninguém está sabendo e que eventualmente pode virar uma pandemia global. E o fato de estar nesse grupo, a gente começa a desenvolver o biomarcador que vai fazer o teste diagnóstico. Então, assim, estar antecipando o movimento é uma questão super importante para a gente também. Né? E felizmente, tangibilizando também, vou dar um exemplo que talvez poucas pessoas saibam, né? A DAS tem um parque bem robusto de máquinas de ressonância magnética. Né? Essas máquinas, para manter a refrigeração, elas têm uma camada de um gás chamado gás hélio, que mantém ali a temperatura do magneto. Não sei se as pessoas sabem, mas 1/3 da produção mundial de hélio vem do Catar. Então, hoje, e que foi atacado, boa parte das plantas atacadas nessa guerra. Então, empresas que estão expostas a fornecedores com uma cadeia de suprimento dependente 100% do Catar terão problemas em abastecimento de hélio nos próximos meses. Então, lá atrás, a escolha estratégica foi ter um parceiro que tinha plantas além do Catar em outros locais do mundo, o que nos dá uma certa tranquilidade de navegar por essa dimensão. Então, fazer gestão de cadeia de suprimentos é um exercício dinâmico, de análise, previsibilidade, tendências e tempo real de acompanhamento de informações. Achei... Esse é um puta insight. Grave, cara, isso é fundamental. E aí, provocação para você, porque assim... E um pouco também tentando pegar um insight, né? Sobre como é que vocês classificam o que é parceiro estratégico. Aí eu vou tentar dar um pouco de contexto de onde eu quero chegar. Quando
a turma de compra, suprimentos lá, ela tá trabalhando, ela tem um monte de coisa para comprar, para a empresa funcionar. Desde coisas que são commodities absolutamente supérfluas, até coisas que são absolutamente estratégicas, como coisas que impactam o teu processo produtivo, bloqueiam o teu fluxo operacional, tua receita e, portanto, impactam o teu caixa, etc, etc. E até a relação com teus clientes no D+1. Só que existe o grupo que está numa zona meio cinzenta ali. Cara, e aí? Esse cara é estratégico ou não? Até que ponto ele é estratégico, até que ponto ele deixa de ser? Porque, né, como você mesmo colocou, a gente está num momento em que, eventualmente, um fornecedor que não era estratégico hoje, ele pode passar a ser estratégico daqui 2 semanas, porque simplesmente mudou um pouco o cenário externo, ou um player que podia ser um substituto deixou de existir, foi comprado por alguém, a estratégia mudou, sei lá, qualquer coisa que pode ter acontecido. Porque quando você fala sobre conhecer a sua cadeia de parceiros estratégicos profundamente, inclusive qual que é o país que fornece o insumo que vai para a resina do tubo que vai... Cara, beleza, isso é inteligência de negócio. Mas tem muitas coisas que vão no dia a dia, e às vezes a área de suprimentos, quando tem muitas coisas para comprar, às vezes coloca um fornecedor ou um potencial parceiro estratégico dentro da vala comum e moe carne ali, porque evidentemente é o processo natural. Você quer comprar um insumo que minimamente te atende pelo menor preço possível, tá justo, é do negócio. Vocês criaram algum framework para avaliar o que é, assim, uma matriz de risco, impacto, não sei, alguma coisa para poder mapear quem são os caras que tem que estar no radar estratégico? Porque não dá para aprofundar o cara que vai te vender gás e o cara que vai vender insumo de papel e sabão pro banheiro, né? Agora, poxa, como você citou, o cara que fornece hélio, se 33% da produção está num país que você não pode estar refém, então, assim, como é que vocês organizaram isso na prática? Eu acho que o primeiro ponto é tentando me colocar na cadeira do gerente de suprimentos, né? Ouvindo nossa conversa aqui, né? Ele está sob pressão ali, né? O diretor de compras está sob pressão do CFO para que cada vez mais, a cada ciclo, ele consiga offsetar a inflação do período, que não é baixa, para destravar valor e o P&L melhorar. Então, eu entendo de verdade o líder de suprimentos que está sob pressão e tem que, muitas vezes, fazer ações muito focadas no resultado de curto prazo e não numa visão de parceria estratégica de médio e longo prazo. Então, eu entendo. Dito isso, né, o que a gente tem feito? É óbvio que existem, vamos chamar aqui de insumos, vamos chamar de diretos e indiretos, ou mais convencionais e os mais estratégicos, tá? Então, é óbvio que eu não vou querer, até talvez devesse saber qual é a origem do componente do sabão que vai para um banheiro do escritório da DASA. Talvez eu devesse saber isso como líder da empresa. Mas eu imagino que isso é menos estratégico, e como o tempo ele é finito, né? É menos estratégico saber, por exemplo, a origem, claro, se a empresa que fornece ele tem planta no Catar ou não. Então, de uma maneira geral, o que a gente faz? Né? A gente tem uma área técnica, sendo bem pragmático, tem uma área técnica que trabalha diretamente a mim, que é responsável pela validação técnica de tudo. E essa área, ela tem como premissa não escolher qual é o melhor parceiro. Ela tem como premissa definir quem são os parceiros que cumprem os requisitos mínimos técnicos. 3, 4, 5. Validou, o time de compras está liberado para fazer negociação comercial pelo menor preço possível. Então, e esse é um processo contínuo, porque surgem novos fornecedores, surgem novas teses, né? Então, essa é uma área muito dinâmica que fica validando tecnicamente os produtos ao longo do tempo. Então, tem essa dimensão. E tem uma segunda dimensão que é aquilo que vamos chamar de estratégico mesmo, né? E aí não são muitas coisas, a gente pode talvez falar aí de 10, 12, no qual, de fato, a gente precisa conhecer muito. E o que significa conhecer muito e declarar que esse é um parceiro estratégico? Tem a ver com cultura. Acho isso importante, assim, né? A gente precisa saber qual é a cultura das pessoas que lideram essa empresa. Porque no momento de crise, que irá acontecer, eu tenho certeza que irá acontecer uma nova crise em algum momento, eu tenho que saber qual será a postura desse líder, desse parceiro nosso perante esse desafio. E eu tenho que saber isso antes, como é que ele é, qual é a forma de comunicação que essa pessoa tem, qual é o nível de confiança que eu tenho nessa pessoa, qual é o nível de acessibilidade que eu tenho para ela. Eu tenho o celular dela no meu telefone, eu conheço o headquarter global dela, já fui lá,
Sentei na sala com o CFO da empresa, com o CEO, conheço ele, tenho relação com ele. É o famoso se der merda, pra que eu ligo? Exatamente, né? esse é o ponto. Então, tem a ver com isso, tá? E, obviamente, tem a ver com a estratégia da empresa, né? Se, eventualmente, a gente reconhece que um parceiro nosso começa a perder tração em algo que, para a gente, é muito estratégico, por exemplo, spin-off vende uma operação de um reagente que é super crítico para nossa operação. Isso é um red flag para a gente. Assim, bom, se o nosso parceiro vendeu uma divisão que é estratégica para a gente, isso sinaliza que ele provavelmente vai sair desse negócio. Se ele sai desse negócio, um outro player global vai ganhar o jogo, vai ficar maior. Se ele ficar maior, em algum momento ele vai vir negociar conosco mais forte, vai colocar inflação. Então, tem a ver com isso também. Então, eu diria que é uma agenda super dinâmica e intensa. Eu faço grande parte do meu tempo, é isso, né? De ficar conhecendo as pessoas, entendendo onde é que a empresa está chegando, lendo o relatório. A gente tem uma disciplina lá na empresa de ler tudo que a empresa capital aberta, de parceiros nossos, a gente lê lá o relatório e vê onde está indo, o que os analistas estão dizendo. Menos sobre o preço da ação da empresa, mas mais sobre o negócio mesmo. Assim, quais são as escolhas estratégicas que essa empresa tem feito ao longo do tempo para indicar para a gente que caminho esse negócio está indo. E acho que tem um terceiro elemento aqui, só para também não quero me alongar muito, mas que num passado não muito distante, a gente tinha essa característica de eventualmente escolher aquele mais barato, assim, acho que do ponto de vista de mercado, né? Porque isso era importante, XYZ, e isso está ficando cada vez mais claro de que não faz sentido. Qual é o desafio aqui, né? O desafio é que também ficar dependente, como o mundo é incerto, né? A gente começou a nossa conversa nessa lógica, né? Ter um parceiro estratégico, um share muito grande do nosso fornecimento e assumindo que eu não controlo o que vai acontecer com ele, em algum momento ele pode mudar, por qualquer razão que seja, eu vou ficar vulnerável. Então, é muito dinâmico isso e exige um nível de disciplina, de execução e relacionamento e conversa muito alto. Faz muito sentido. Muito sentido. Cara, queria abordar com você um pouco do movimento que vocês estão passando agora, né? Não é tão antigo assim que vocês anunciaram uma mudança na companhia, acho que foi para meados de 2024, né? Em que a DASA ela fez uma joint venture com a Mil, uniu a operação hospitalar de oncologia com alguns hospitais também da Mil, criou a Américas ali. E a DASA, na estrutura, ela está bastante mais focada agora nas atividades, acho que talvez core ali, sempre pelo qual a DASA foi sempre bem reconhecida. Qual foi essa mudança estratégica que vocês observaram nessa época, que foi de fato que criou as convicções para vocês fazerem esse shift, né? E o que hoje vocês estão mais focando depois dessa mudança aí? Eu sei que tem um corpo, a DASA ainda é acionista, né? Tá essa JV rodando, mas dentro do teu escopo aqui, olhando mais DASA, o que mudou na prática depois que esse movimento aconteceu? Eu acho que, como qualquer empresa líder, né, e que sabe que o mundo está em transformação constante, precisa testar novas teses, né? A DASA não foi diferente, né? O mercado inteiro, se a gente olhar do ponto de vista setorial, medicina diagnóstica, ou mesmo em outros setores, hospitais, oncologia, as empresas líderes fizeram escolhas estratégicas para testar novas teses, capturar mais valor e eventualmente crescer mais. A DASA não foi diferente, a gente fez isso, né? E fez isso num período bastante complexo, mundialmente falando, pandemia, inversão de taxa de juros, enfim. E depois desse ciclo de investimento longo, começou a ficar muito claro para a gente que, e aí especialmente de DASA, né, que é uma empresa pública, que tem um controlador definido, tem um comitê executivo definido, que o core nosso, aquilo que de fato a gente é único como gerador de valor, é medicina diagnóstica, né? Então, a gente já há 2 anos está numa agenda muito forte de foco em medicina diagnóstica, sob a liderança do Lucchesi, que é um super líder que está à frente da operação já há um bom tempo e entende muito o setor. E essa jornada está nos comprovando que a escolha foi correta, assim, né? Porque, de fato, quando a gente olha para frente, né, medicina diagnóstica, como eu falei no início, é um setor da indústria que responsável por mais de 80% das decisões clínicas passa por um exame diagnóstico. Está envolvido
com teses novas, como já discutiu aqui, genômica, que é fundamental para a oncologia, por exemplo. Se apropria de agendas de economia de escala, que a gente comentou aqui também. Tem vantagens competitivas por ter uma operação logística muito grande, né? São mais de 1.500 rotas por dia no Brasil, gerando valor para vários parceiros nossos. Então, a gente tem ali um número não desprezível de vantagens competitivas que nos fazem crer que, de fato, essa é uma escolha acertada. Tem muita coisa para fazer, a gente está nessa agenda já há um bom tempo, mas tem muita coisa para fazer e a gente vai continuar assim, certamente, nos próximos anos. E você falou que você está bem animado porque você falou assim, em particular, a parte de tem muita coisa para o futuro aí, porque querendo ou não, e aí assim, eu vou falar a opinião minha, esse é um comentário meu aqui. O ambiente do hospitalar, ele é bastante, vamos dizer, rotineiro. O ambiente do hospital é muito dinâmico, mas assim, a operação hospitalar é a operação hospitalar, tá ali. Beleza, tem mais tecnologia, tem mais médico, mudou, um tá bem, outro tá mal, um consolida, não consolida, um é grande, um é pequeno, mas assim, cara, o hospital é um hospital, continua sendo um hospital, e eu acho que, por mais que ele esteja se transformando, eu acho que tem muito mais coisa, muito mais dinâmico o que está acontecendo na frente de diagnóstico do que o que está acontecendo na frente hospitalar. Essa impressão que eu tenho de estudo de mercado e olhando. Eu acho que é menos empolgante assim, o dia a dia hospitalar. O que te empolga aí na parte de diagnóstico? Eu acho que talvez, não sei se isso faz sentido para você. Antes de explorar aquilo que me empolga em diagnóstico, eu preciso dizer que eu nasci em hospitais, assim, né? Meu pai é médico, então eu me desenvolvi acompanhando a carreira dele dentro de hospital, vivi hospitais intensamente e acho um setor da indústria extraordinário, assim, né? Eu concordo que ele é muito complexo. Ele é muito complexo porque o paciente dentro de um ambiente hospitalar, ele é um paciente ele é mais grave, ele é mais doente, ele invariavelmente ele está sendo submetido a uma cirurgia. Então, é um ambiente no qual a complexidade ela é muito maior do que medicina diagnóstica ambulatorial. Não tem como comparar a complexidade de um e de outro. Sim. Esse é um ponto. E um segundo que eu acho que é legal também é que, como médico, a gente percebe mais a medicina causando impacto na vida das pessoas no ambiente hospitalar que no ambiente ambulatorial, né? Sem dúvida. Então, eu sou fãzaço de hospitais, acho que as empresas que estão no setor aí buscando seu espaço e crescendo, desenvolvendo, tem bastante trabalho para ser feito e certamente estão gerando bastante valor para o sistema. Em diagnóstico, o que me empolga? Me empolga a possibilidade de usar em escala tecnologia, tá? Eu não estou falando de AI, tá? Eu estou falando de tecnologias até antes AI, automação, digitalização de processos em escala, né? Com impacto transformacional para as pessoas, pela ótica de experiência, e para o negócio mesmo, com ótica de redução de desperdício e custo. Então, eu vejo aqui um caminho ainda que a gente só tocou a superfície. Tem muita coisa para fazer. E eu acho isso incrível. E aí, se a gente anda 10 anos, né? E aí eu tenho lido muito sobre isso também agora, né? Quer dizer, eu estava lendo recentemente que em 2050 serão vendidos no mundo 1 bilhão de robôs, né? Uma parte não desprezível disso, 10 a 15% serão humanoides. E aí eu leio essa informação e aí transloco esse tipo de conversa para dentro dos nossos centros de distribuição hoje, por exemplo, e vejo um vídeo da Amazon no seu CD, ou vejo um humanoide correndo em Xangai, eu consigo imaginar, assim, com bastante clareza o impacto que essa nova tecnologia que está ali na frente, né, também vai impactar o nosso setor. Então, pela ótica de tecnologia, eu vejo aqui um caminho incrível, e eu acho que a tendência é isso continuar cada vez mais forte, até mais rápido, né? E pela ótica de precisão, né, de medicina de precisão, que aqui essa primeira, ela impacta muito experiência, impacta muito custo, eficiência operacional. E pela ótica de precisão, né, imaginar que há 10 anos atrás, um pouco mais, né, para sequenciar um DNA era $1 bilhão, né? Hoje Sim. é $100, né? Exato. Então, certamente o primeiro foi esse custo, né? Um pouco esse mais custo, de $1 bilhão. Então, a $100, o acesso da população mundial a novos testes diagnósticos genômicos vai ser incrível. E aí, tudo que vai surgir a partir daí, né? Novos medicamentos curativos, novos diagnósticos mais precoces. Então, é um caminho incrível que eu acho que a gente vai surfar isso certamente nos próximos anos. Eu fazendo uma pergunta
para um radiologista, um neuroradiologista. Muito se fala que a radiologia é uma das especialidades da medicina que está sendo mais fortemente impactada pelo uso de AI, né? Na prática e para os próximos anos, você acha que de fato isso vai se concretizar? Porque já tem muitos equipamentos que a gente está vendo com IA embarcada, fazendo detecções, vários algoritmos provando aí com papers mundo afora, estudos científicos sérios, de que com visão computacional, aprendizagem de máquina supervisionada e outros algoritmos, a gente está conseguindo ter muita precisão e até de identificar lesões que a gente não conseguiria em outros contextos, com médicos extremamente competentes, né, que são... de fato, isso já está virando realidade dentro do dia a dia? E como é que está isso na DASA? É realidade já. Quando a gente olha hoje no FDA, 75% dos modelos aprovados são de radiologia, né? 3 em cada 4 estão dentro do perímetro da radiologia. Então, de fato, é a especialidade que mais tem usado isso em escala no mundo. Hoje, o que a gente observa é que no processo produtivo, no hardware, já está embarcado. Então, o ultrassom já tem AI lá no transdutor, a máquina de ressonância magnética tem AI no seu software. Então, isso já aconteceu, né? Então, eu me lembro que há 4 anos atrás não era assim. Tanto é que nós tínhamos dentro da própria DASA provas de conceito com modelos de linguagem feitos pelo time da DASA para acelerar um exame de ressonância antes da própria indústria fazer isso. E hoje ela fez, está embarcado. Esse núcleo que criou esse produto, ele acabou sendo relocado para outra área, mas isso já aconteceu. Então, isso já, business as usual, já foi. Qual é a próxima fronteira, né? A próxima fronteira, eu acho que é nessa interface entre os sistemas legados de tecnologia com o marketplace, que vão unir todas as soluções existentes, todas não digo, mas a grande parte das soluções feitas no mercado, né? Por que eu digo isso? Porque a nossa tese há 5 anos atrás era que surgiriam soluções individuais fora do sistema legado, então fora do PACS, fora do ERP, que seriam integrados dentro do ERP, e isso traria o valor, né? E muito mais na lógica de auxílio à decisão clínica, né? Então o radiologista está ali olhando o exame, aí tem um ícone, e é um exame de pulmão, por exemplo, ele clica no ícone, e aí o modelo entra no laudo e diz tem um nódulo ou não tem um nódulo, né? Então a gente testou muito isso, nós e o mercado inteiro. O que o tempo mostrou pra gente é que essas soluções que surgiram, vamos chamar de primeira onda, né? Elas eram muito binárias, né? Tem nódulo ou não tem nódulo. Só que um laudo de pulmão tem centenas de possibilidades diagnósticas. Então, acabou que a prova de conceito e o modelo de negócio não se tornou viável, né? Porque a empresa queria cobrar um FII por exame, que era basicamente a margem que a empresa tinha do exame, né? Então, a gente acabou não escalando isso. E hoje o que está acontecendo, também já está dado também, é que existem marketplaces que vão... O marketplace terá centenas de soluções embedadas dentro do PACS, e isso já vai ser nativo ali, e o radiologista vai ter um aumento de produtividade muito alta nesses próximos anos que seguirão. Então, eu acho que, para mim, está meio que direcionando para esse lugar. Marketplace, deixa eu ver se eu entendi. Seria vários vendors diferentes conectados numa plataforma, cada um com o seu agente ou com seus algoritmos, usando IA ou não, mas provavelmente sim, que vão estar disponíveis como ferramentas para o médico que está na ponta. É isso. E a empresa paga um SaaS para a empresa do legado ali, do ERP, que por sua vez deve ter lá um modelo comercial. Mas você acha que vai estar dentro do ERP? Eu acho que é o mais óbvio e mais lógico pela questão do tempo de produtividade do médico, né? O médico ele tem já está ali, né? Está ali, já está. O prontuário na cara dele. Já está na cara dele. E hoje o radiologista ele foi muito early adopter disso, assim, né? A gente achava que existiria um certo receio no passado, de que ele não poderia pensar que poderia ser substituído e tal. Na prática, o que ele precisa hoje é aumentar a produtividade. Ele perde muito tempo com trabalhos burocráticos. Então, ele é ávido por ter uma solução que aumente o tempo aumente a produtividade dele. E na prática, ele só vai fazer isso em escala o dia que for fácil para ele acessar a solução. Enquanto não for fácil, ele não vai acessar.
e como a interface dele como usuário é o sistema de produção, né? A gente chama de PAX e RIS, ou se fossem hospitais o LIS, né? Essa interface, ela muito provavelmente vai ter que estar via camada de VNA, alguma coisa integrada com esses marketplaces. Já existem empresas assim, tem 4 ou 5 no mundo, e eu acho que esse é assim que eu estou enxergando. A outra alternativa é a própria empresa de Pax e RIS, ela mesmo entender que é core business e ela criar um modelo fundacional. Eu acho que o modelo fundacional ele vai ser muito difícil para sempre, não é o core business dela, né? E aí se vai ser um marketplace de um player agnóstico ou se vai ser um marketplace by Google ou by Apple ou by alguma coisa, a gente não sabe ainda. Mas é assim que eu estou enxergando o mundo nesses próximos 2, 3 anos. Né? Posso estar errado, tá? Mas é interessante a visão. Mas é a minha visão. Interessante a visão. Vedolinho, eu queria ir para os finalmente, eu queria, como eu prometi para a galera no começo, primeiro, anos atrás, quando eu te conheci, você contou de um case, eu acho que é muito interessante, que eu acho que ele é muito contextual para ajudar quem está na operação, lidando com mais de uma unidade simultaneamente, ou que está passando por processos de M&A, trazendo empresas com contextos diferentes, ferramentas, culturas, processos. E que daí tem que fazer isso tudo orquestrar. E eu lembro que você comentou de um case muito bacana que vocês tiveram, em que vocês fizeram uma análise interna que ganhou muita produtividade, conseguiram analisar um monte de coisas, trazendo o que era melhor de várias operações e construindo modelos padronizados e tal. Acho que é legal você contar um pouquinho desse case que vocês viveram lá e o que você aprendeu nesse processo, né, de conseguir consolidar diversas empresas diferentes, né, com modelos diferentes, e o que você extraiu de aprendizagem, como é que você conseguiu fazer com que tudo isso se incorporasse na máquina da ASA e fizesse tudo funcionar de forma mais homogênea possível. Perfeito. Acho que o contexto qual era o contexto da época? Estou em 2016, 2017, né? A DASA tinha passado por várias aquisições, geograficamente distintas, né? Então, operações no eixo Rio-São Paulo, operações Centro-Oeste, Nordeste, Sul, e parte do desafio era integrar as operações, para não só ter um alinhamento cultural, mas também uma padronização de práticas para que a eficiência operacional pudesse ser capturada, né? Na época nós tínhamos, por exemplo, vários modelos de uso de contraste em ressonância magnética que eram ineficientes, né? Então, em um lugar se fazia de um jeito, no outro se fazia de outro. E a teoria econômica mostra isso, né? Padronizar práticas gera eficiência e eficiência, obviamente, que destrava o valor. Então, qual era o projeto? O projeto era fazer um movimento chamado PMI, né? A integração pós-aquisição, e padronizar as práticas em todos os locais nos quais nós estávamos trabalhando. E foi um projeto que eu participei durante 3 anos, né, até 2019. E qual era a ideia no início? Assim, a ideia é nós criássemos um modelo padrão para todos os lugares, para capturar o maior valor possível, né? Assumindo que esse modelo padrão ele era o melhor de todos, né? Então, o primeiro desafio era construir qual era o melhor modelo. Né? E para isso, a gente foi ver quais eram as melhores práticas em cada local. E nós chegamos até direcionamento nesse lugar, né? Tínhamos um modelo que, teoricamente, ele poderia sintetizar as melhores práticas de todos os lugares, porque, obviamente, tinham operações que tinham uma característica que era muito positiva num processo A e outros num processo B. Então, se eu tivesse um modelo único A e B, seria o melhor de todos. Então, essa era a tese, né? E aí, beleza, a gente construiu esse modelo padrão, e aí depois de ter feito isso, a gente decidiu rolloutar o modelo padrão para todo mundo, né? E aí então o primeiro aprendizado foi, de fato, padronizar gera valor. E o segundo aprendizado é que existe um desafio cultural imenso, né, de fazer isso, né? Porque não tem a ver só com a liderança ter uma tese ou uma crença de que aquilo é melhor e ter resistência ao que é melhor. Na prática, existem diferenças culturais que um modelo muito padronizado, no limite, ele pode ferir, tirar o engajamento e a performance, criar um detrator e a performance esperada não acontecer. Então, na prática, o que a gente teve que fazer foi aceitar que rolloutar o modelo padrão como nós tínhamos desenhado seria provavelmente pior
do que ter tolerância a deixar um pouco de flexibilização em alguns aspectos para que, na média, o todo ganhasse. Então, acho que esse foi o grande aprendizado. E como talvez terceiro aprendizado dessa jornada foi de que, ao fazer isso, né, ao assumir que existiam práticas numa região de que, entre aspas, o corporativo não iria empurrar a goela abaixo, criou um espaço de confiança para que a ponta dissesse assim, olha só, cara, nossa operação é tão boa que o próprio corporativo não quer fazer a prática deles, então criou ali até um engajamento adicional, né, na nossa jornada. Então, eu acho que, em retrospecto, foi bem positivo por esses elementos. Mais uma vez, o aspecto humano, né? Pessoas, né? No final do dia Pessoas. É isso. Porque você fala, puta, se você chegar lá pode ser o melhor processo e ele pode ter toda a explicação e todos os critérios, argumentos técnicos que dizem que aquilo de fato ali vai gerar melhor produtividade, melhor resultado. Mas se as pessoas não comprarem aquilo, ou ela não entender que ela, no limite da autonomia dela, não está sendo respeitada, porque agora mudou, agora tem um corporativo e tal, ela pode ser um blocker do processo todo, como você falou, pode ser um detrator e fazer com que o resultado esperado não aconteça, né? Então, você vê como não dá para... Eu brinco lá, eu sou engenheiro de formação, né? E o meu sócio fundador também é engenheiro. E às vezes a gente fala assim, a gente está debatendo algumas coisas, né? Eu falo assim, 80% do que a gente está debatendo, se fôssemos todos robôs, essa decisão teria sido tomada em 3 segundos. Mas não somos, né? Então o ponto é esse, no final do dia somos humanos, né? Então, legal. Pô, Vedolin, cara, indo pra saideira, eu acho que a gente tocou em alguns pontos aqui já, que eu sei que estão te animando pro futuro, mas a gente sempre tem uma pergunta, eu acho que até um pouco do nome do podcast remete um pouco a isso. A gente gosta de colocar um pouco de luz pro futuro, né? A gente de What's Next, cara, o que vem por aí, né? E aí você tocou nisso em alguns pontos, mas a gente sempre pede um pouco a perspectiva dos convidados aqui em relação, cara, o que tá te animando? Eu acho que você tocou em alguns pontos, então se você quiser aprofundar um pouco mais nos que você já trouxe, ou trazer outros, fica à vontade. E o que eventualmente está sendo desafiador e que não tá te animando muito, que são questões que... Vamos começar pelo que tá te desanimando para terminar num clima mais otimista. Bora. O que tá me preocupando? Eu acho que tem... Vamos chamar de elementos externos, né? Tem a ver mais com geopolítica, tem a ver mais com, talvez, economia, juro, inflação. Acho que isso é importante. Tem um elemento que eu acho que é bem crítico, que é saúde mental. Eu acho que as corporações estão passando por desafios muito fortes em saúde mental. Tem a ver um pouco com essa questão multiracional, tem a ver um pouco com ansiedade em níveis alarmantes, tem a ver um pouco com mídia social em excesso, a busca pela perfeição eterna, quase um questionamento sobre a essência do ser humano. Então isso me preocupa, que pessoas não saudáveis, cronicamente enfermas, elas invariavelmente vão falhar algum dia, e o nosso setor é um setor muito sensível à falha, né? Então, falhar dentro de uma indústria de saúde, por exemplo, que o dano causa óbito, né? É um negócio que me preocupa bastante, tá? Então, acho que esse é o que mais me preocupa. E olhando para frente, o que me deixa animado, acho que a gente já comentou aqui, né? Eu vejo como oportunidade imensa o fato de a indústria ser muito pouco produtiva, né? Tem um dado que eu li recentemente que desde 98 o aumento médio de produtividade nas indústrias foi de 56%, varejo, finanças. 56%? E na saúde foi menos 0,5%, né? Então é quase como se tudo que surgiu em saúde em 30 anos não mudasse nem nada em produtividade. Você tá brincando. E é um dado da McKinsey, tá? Para deixar o mérito para quem fez o relatório. Nossa, eu vejo como oportunidade, eu te mando nessa. depois, eu vejo como uma super oportunidade isso, porque e tem uma lógica, né? Se eu estava fazendo uma analogia, né? A gente está em época de Copa do Mundo, né? Estamos em junho, quase junho aqui de 26. Em 90, a Copa de 90,
Um brasileiro, para comprar uma televisão, ele precisava de 8 salários mínimos. Hoje ele compra com meio salário mínimo a televisão. Uma consulta médica em 1990 era algo como 0,4 vezes o salário mínimo. Hoje, dependendo do local, é 0,4. Então, todo o avanço em 50 anos de evolução tecnológica, ele, em bens de consumo altamente ávidos por tecnologia, eles aumentaram brutalmente o acesso a esses produtos, né? E aqueles muito dependentes de serviços, e que o capital humano ele é muito intensivo, cara, o acesso marginalmente muda, né? Eu vejo isso como oportunidade, né? Eu acho que, então, não estou dizendo que é fácil, que as empresas vão acertar, que vai custar pouco, né? Eu acho que toda essa onda aí de novas tecnologias, elas vão gerar muito valor e infelizmente ou felizmente, sei lá, ele vai ser, a distribuição desse valor capturado, ele não vai ser igual, né? Uma parte vai ter que ir para quem desenvolve a tecnologia, uma parte vai ter que ir para quem aplica a tecnologia, eventualmente. Então, eu vejo isso com muito bons olhos para transformar o setor, fazer, né? Vamos lembrar que a gente está numa indústria que de 8 bilhões de pessoas no mundo, 4 bilhões não têm acesso a serviços básicos, né, de saúde. Não dá para aceitar isso, né? Em cada 2 não ter acesso à saúde, né? A gente é uma indústria muito cara, né? Então a gente gasta bastante por desperdício. E se a gente olha desfechos assim, a gente vê muitos avanços, né? A gente olha por ótica de mortalidade infantil, mortalidade neonatal, mortalidade materna, tudo avançou bem. Mas tem ainda, a gente precisa fazer mais ainda em algumas áreas, né? Então, eu acho que está dado o desafio e eu sou bastante otimista em relação a esses pontos. Eu achei esse insight último sensacional, porque eu acho que a forma como você conduziu, eu vejo isso como uma oportunidade, que a gente é ineficiente, beleza. Mas quando você traz o dado que contextualiza, você fala assim, cara, olha, pega um dado aqui só de referência, como que a gente conseguiu gerar acesso a bens e serviços em outras indústrias e quanto que a gente conseguiu na indústria de saúde. E a gente vê que a gente patinou, né? Na verdade, a gente andou para trás, né? A gente patinou um pouquinho na lama e andou um pouco para trás, né? Se a gente perdeu 0,5% de produtividade, depois eu vou dar uma olhada nesse relatório, porque a gente precisa olhar para isso. E se a gente olhar do ponto de vista de saúde como mercado global, quantidade de pessoas que ainda requerem acesso mínimo de saúde, isso é inexistente em muitos lugares. Eu acho que, e olhando para o cenário do Brasil, não é muito diferente em muitas regiões. A gente tem uma oportunidade enorme de fazer muito pela saúde ainda, né? Eu concordo pra cacete com você nesse sentido. Adorei a conversa, Vedoni, foi muito esclarecedor em vários pontos. A gente conseguiu cobrir questões que a gente não tinha coberto em outros episódios aqui, principalmente, acho que da tua visão, não só como executivo, mas também na parte da operação, que é um dos braços que você toca hoje, sobre a complexidade disso, como executar, a agenda de como tocar o dia a dia com a equipe de liderança. Acho que a parte estratégica, você tocou em vários pontos muito legais, muito elucidativos. Eu anotei um montão de coisas aqui, aprendi bastante. Queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente. E é um ato super generoso da sua parte de compartilhar o conhecimento e a sua experiência com todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado, Lucas, pelo convite. É uma honra. Desculpa por ter demorado um pouco mais, mas de fato a agenda estava complexa nas últimas semanas aí. Mas, e, de novo, parabenizar pela tua atuação à frente da Nexto e conta comigo aí para outras conversas. Obrigado, cara. Valeu.